aqui no nosso Comando Geral com o presidente do Conselho Regional de Enfermagem, o representante que é aqui o Samuel Freitas. Ele vai falar com referência às condições de trabalho dos enfermeiros, como é que está aí essas negociações, né, da aprovação, já foi aprovado ou não, o salário dos enfermeiros, dos técnicos, enfim, vamos bater um papo aqui com o Samuel. Mas antes, vamos dar o bom dia, né? Vamos dar o bom dia ao Samuel, que está aqui com a gente. Samuel, seja bem-vindo aqui ao nosso Comando Geral. Bom dia, Magela, bom dia, Eliezer, bom dia, Chico, bom dia a todos que nos ouvem nesse momento, e em especial aos profissionais de enfermagem. Com certeza. Estamos na Semana da Enfermagem Piauiense. Eliezer, Chico, fica à vontade. Bom, doutor Samuel, presidente do Corém, do estado do Piauí, quais os principais desafios hoje da categoria, as pautas de luta que vocês estão levantando em busca de melhorias para a classe de vocês? Nós iniciamos de forma mais maciça, depois da pandemia, um processo de valorização da enfermagem. Ele foi impulsionado também, em grande parte, pela sociedade, que entendeu, a partir do processo de adoecimento, né, aquele processo crítico em que nós passamos, e começaram a enxergar a enfermagem, que por muitas vezes estava ali invisível, mas sempre esteve presente. E, paralelo a isso, nós tivemos o processo de valorização, que foi muito simbolizado pelo piso salarial. Nós tivemos, à época, em 2021, a aprovação no Congresso, nas duas casas. Depois tivemos a lei que foi sancionada pelo então presidente. No entanto, o Supremo Tribunal Federal, ele suspendeu a lei e teve depois uma alteração. O Supremo fez o que tem feito, que é legislar, que não é o seu papel. O que acontece? Nós tínhamos um piso salarial estabelecido para o enfermeiro que era de R$ 4.750. Por quantas horas? Independente da carga horária, isso que é o mais importante se frisar. E o Supremo Federal decidiu que seria vinculado a 44 horas semanais. No entanto, nós temos uma briga muito grande pelas 30 horas semanais, porque a Organização Mundial de Saúde, ela estabelece como horário limite, uma carga horária limite segura de 30 horas. E nenhum funcionário público trabalha, por exemplo, 44 horas. Então, ao fazer isso, o Supremo, ele, em vez de estabelecer um piso, que é o mínimo, ele estabeleceu o teto. Então, esse valor, nós ficamos prejudicados com isso. Além disso, estabelecer a possibilidade de um acordo entre os sindicatos dos estabelecimentos de saúde e dos profissionais de enfermagem. Então, com isso, se não há esse acordo, o profissional não consegue receber. Então, por isso que na última semana, no dia 8, foi protocolado uma proposta, uma PEC, no Senado, para que esse piso salarial seja vinculado a 30 horas semanais. Em que fase nós estamos agora? Essa PEC não tem número ainda. Nós precisamos de, no mínimo, 27 assinaturas dos senadores para que ela ganhe um número e comece a tramitar essa PEC. Aqui no estado do Piauí, nenhum dos nossos 3 senadores, Jussara, Ciro Nogueira e Marcelo Castro, assinaram. Nós estamos em tratativas para orientá-los, para que assinem, para que de fato a gente restabeleça o piso da forma que ele foi previsto. Já foi tentada essa articulação, essa conversa com a bancada piauiense? Olha, nós estamos iniciando agora, porque foi proposto esse projeto na sexta-feira passada. Nós estamos no meio da semana de enfermagem, né? Mas acreditamos na sensibilidade dos nossos senadores para que seja aprovado. Nós precisamos de 27 assinaturas, temos 11 dos senadores dos outros estados, por enquanto. E não se sabe, ainda não teve, digamos assim, uma aproximação, né, mais precisa, então não se sabe até porque ainda não assinaram, né? Sim, mas a gente acredita na sensibilidade, Magela, até mesmo porque quando nós tivemos a proposta do piso do PL sendo tramitado lá no Senado, todos os senadores, eles aprovaram, e quando foi na Câmara dos Deputados, todos do Piauí também aprovaram. Então a gente acredita que da mesma forma acontecerá agora. Além dessa demanda, como é que estão as condições de trabalho do setor, da classe de enfermagem? Eu trabalhei
no setor de saúde um tempo e eu muito presenciava os profissionais de enfermagem questionarem as condições, a qualidade, o respeito para com o segmento que não era dado de forma devida. Como é que tem avançado? Evoluiu essas condições? Evoluiu o respeito com a classe da enfermagem ou há muito o que melhorar ainda? Chico, eu costumo dizer que o respeito e a valorização, ele tem algumas frentes. Primeiro, parte do próprio profissional, de se entender como essencial. Então, o profissional ele tem que se valorizar também. Esse é um ponto que a gente tem conseguido de o profissional cada vez mais, ele está fortalecido nisso. O outro ponto é que o Conselho defenda de fato os interesses da categoria e o pleno exercício profissional. E o Conselho Regional de Enfermagem tem trabalhado de forma árdua. Só esse ano, nesses 4 primeiros meses até abril, né, nós já percorremos mais de 35 mil quilômetros só em fiscalizações. Nós fizemos interdições de 2 unidades hospitalares aqui no estado do Piauí, por conta de não atender o mínimo preciso para que a gente tenha uma segurança para o profissional de enfermagem exercer suas funções. E a gente só interdita em último caso, porque a gente analisa o risco-benefício, né? Tem a população ali assistida. Mas é importante dizer que com essas ações do Conselho, nós tivemos um retorno positivo. Primeiro, para os profissionais de enfermagem, nós tivemos 2 municípios que foram interditados aos hospitais. Com isso, foram contratados mais enfermeiros, porque não tinham enfermeiros em alguns momentos, e a população é quem ganha com isso. Porque a enfermagem, olha só, a enfermagem é quem passa mais tempo ao lado do paciente. E eu gostaria aqui de reforçar, aqui não há uma segregação entre as categorias, todas são essenciais. A pandemia veio para mostrar isso. Mas eu queria destacar que a enfermagem é quem passa mais horas dedicadas ao cuidado, é quem toca no paciente, quem está ali dando mais atenção, porque é a maior categoria. Nós somos 40 mil profissionais no estado, para vocês terem noção. Porque, um exemplo, o médico, claro, ele é importante, ele estudou, ele sabe das patologias, enfim, sabe de tudo, mas ele chega lá, ele apenas prescreve, né? Passa a medicação, passa tudo, mas quem cuida é que nem um pai. O pai, ele faz a criança, mas quem cuida é a mãe, ou seja, o médico ele chega, prescreve, passa a medicação, mas quem cuida do dia a dia, quem está ali na labuta, quem troca curativos, quem aplica as injeções, quem faz a medicação, é o enfermeiro ou o técnico de enfermagem, é quem vive, né, o dia a dia, às vezes. Porque quando o médico chega, é ele quem passa praticamente o primeiro diagnóstico do que viu durante o tempo que o médico esteve ausente. Então é uma importância muito grande. Aliás, é como um time, né? Todos são importantes, como você acabou de falar, Samuel. Justamente, cada um na sua função, se complementando. E o nosso olhar para o futuro agora, Magela, é de que a enfermagem, mostrar que a enfermagem ela faz muito além de administrar um medicamento, de aferir uma pressão arterial, de realizar um curativo, que são importantíssimos, mas a gente faz muito mais que isso. Nós temos mais de 130 especialidades da enfermagem reconhecidas pelo COFEM. E muitos não sabem disso, né? Hoje a enfermagem, por exemplo, ocupa grande parte dos cargos de gestão das secretarias municipais de saúde do Brasil. Dos mais de 5 mil municípios, quem mais ocupa são enfermeiros. A enfermagem, na sua grade curricular, na sua formação, dentro da área de saúde, é aquela que mais tem horas de administração, de gestão. Ou seja, a gente sempre esteve preparado, mas parece que precisou vir uma pandemia para ajudar a florescer isso. É o que eu estava imaginando, o que eu estava pensando aqui. Infelizmente, é um fato lamentável, um fato triste, que ceifaram muitas vidas. E você já imaginou, Samuel, se não tivesse acontecido a pandemia, porque o enfermeiro, o técnico, estavam lá nos hospitais, como você disse, sempre existiram, mas estavam esquecidos. Então a pandemia veio e trouxe à tona a importância dessa categoria. Não é de hoje que o Corém, enfim, os órgãos vêm lutando para melhorias salariais. Mas a gente fica a pensar, poxa, uma categoria tão importante do passado, do recente passado, que foi a pandemia, e, digamos, vamos colocar da pandemia para cá, né, que surgiu essa luta do reconhecimento, enfim, muitos perderam a vida e
muitas pessoas impondo, colocando muita dificuldade para fazer um reajuste merecido para essa categoria, né? Justamente. E o nosso ponto que a gente precisa ver é, para os funcionários que são vinculados a uma instituição, garantir o mínimo, que é o piso. Mas dentro dessas especialidades que nós temos a possibilidade do enfermeiro empreender também. Cada vez mais nós temos enfermeiros que empreendem muito bem. Nós temos, por exemplo, uma situação que nós estivemos na última semana em José de Freitas, em Piripiri, acompanhando um curso de formação de enfermeiros para obstetras para fazer a consulta ginecológica com o uso da ultrassonografia. Isso é inédito aqui no Nordeste. Nós tivemos o primeiro exemplo aqui no Piauí, nós tivemos 4.500 ultrassons realizadas por enfermeiros. Sabe qual é o impacto disso? Com essas 4.500 ultrassons gestacionais feitas, nós conseguimos triar melhor as mulheres, se inserir ali de uma forma mais tecnológica no pré-natal e fazer com que aquelas mães que têm condições de ter o parto no próprio município, lá tenham. E aquelas crianças que precisavam se deslocar até Teresina, elas não vêm mais superlotar, elas vão ter na sua certidão de nascimento não o município de Teresina, mas a sua origem local. Então é um impacto social, um impacto na saúde muito grande. E isso a gente precisa cada vez mais demonstrar e evidenciar a importância da enfermagem que vem para somar, né, com essas tecnologias e com o conhecimento. Pois é, eu tive só rapidinho, eu tive uma parente, você vê a luta, né, árdua, né, do enfermeiro, do técnico. Tinha uma parente que ela era técnica de enfermagem. Durante o período da Covid, rapaz, ela pegou Covid 2 vezes porque ela trabalhava na UTI, né? E tanto na UTI como na área isolada de Covid. Então pegou Covid 2 vezes, graças a Deus resistiu. Enfim, quer dizer, arriscaram muito as suas vidas e merecem, na verdade, serem reconhecidos. Chico, fica à vontade. Não, é só, doutor, a enfermagem, o Corém representa todo o segmento de enfermagem, os enfermeiros, técnicos de enfermagem, que são vários auxiliares, enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliares de enfermagem e as parteiras, né? Aqui no estado do Piauí, praticamente a gente não tem mais essa figura da parteira registrada no conselho, né? Enfermeiros, técnicos e auxiliares nós temos. Somos 40 mil no estado do Piauí. Se nós fôssemos um município aqui do estado, nós seríamos o 9º maior. Só dos profissionais inscritos no Corém Piauí. E o presidente do Corém seria um prefeito. Qual é a diferença de piso de um para o outro? Diferença do piso do enfermeiro, do técnico de enfermagem, do auxiliar de enfermagem? Existe essa diferença de piso? Sim. E como é trabalhado essa diferença do Corém para com esse segmento? Perfeito. Nós temos o valor de 4.750 para o enfermeiro. O do técnico de enfermagem é 70% desse valor e do auxiliar de enfermagem é 50% desse valor. É importante também estabelecer que aqui no estado do Piauí nós não temos mais instituições que formam o auxiliar de enfermagem. Nós temos o enfermeiro, formação de enfermeiros, né, o nível superior, e o técnico de enfermagem, os cursos de nível médio. E nós temos estimulado, conseguimos a aprovação em alguns municípios, com apoio também, inclusive, de outras categorias, de outras entidades como o sindicato, da aprovação de projetos de leis que fazem a migração, vamos dizer assim, a compatibilização do auxiliar para técnico de enfermagem, porque ele já exerce essas funções. São funções muito similares, só que o técnico de enfermagem ele pode atender o paciente grave, o auxiliar não. Então, muitos desses auxiliares eles já fizeram a formação complementar para ser técnicos. E isso agrega valor para eles também. Então, são tantas as informações que vão, que vêm hoje, né? Hoje, esses 4.000 proposto pelo Corém, enfim, estão sendo pagos, ainda existe uma luta para que ele seja pago. Como é que está o salário hoje? Só complementando que eu ia exatamente acerca da sua fala, existe, por exemplo, esse teto, Magela, do segmento público. No segmento privado, muito se fala que o setor privado paga menos,
E aí o seguinte, e aí tem aquela do profissional precisar, por necessidade, acaba se submetendo a trabalhar tendo um valor do salário abaixo do teto. Como é que é feita essa fiscalização para que esse tipo de prática não ocorra? Olha, nós temos no serviço público, praticamente todos estão pagando, praticamente, né? Porque o Ministério da Saúde ele faz a complementação, tem essa vantagem. Para os órgãos públicos, para os hospitais filantrópicos e para as instituições privadas que atendem pelo menos 60% do SUS. Aqui em Teresina, a gente estava com uma dificuldade nesse quesito. As instituições particulares que atendem pelo menos 60% do SUS, que são as clínicas de hemodiálise, por exemplo. Grande parte deles atendem SUS. Então a gente estava com essa dificuldade, nós tivemos a tratativa com o presidente da Fundação Municipal de Saúde, porque aqui em Teresina, a Fundação Municipal de Saúde é o gestor pleno. Então tudo que vem do SUS de recurso vai primeiro para a Fundação e ela repassa. E a gente estava com essa dificuldade, tivemos uma boa tratativa com o presidente da Fundação, Dr. Ítalo Costa, que é bastante acessível, e nós conseguimos destravar. A Fundação destravou e está em processo de pagamento. Em relação às instituições privadas, nós temos aí a possibilidade do acordo, o Supremo determinou isso. Então, na última semana nós tivemos um acordo entre o Senatep, que é o Sindicato dos Profissionais de Enfermagem, e o Sindiosp, e no caso a Unimed, que a cooperativa vai começar a pagar agora. Então, essa questão salarial, a questão dos sindicatos. É importante também esse espaço, e agradeço aqui vocês, para a gente dividir as funções das entidades. Qual a função do Corém? O Corém, ele habilita o profissional para trabalhar, como se fosse o Detran, que lhe habilita para dirigir. O Corém, ele fiscaliza o exercício profissional e, de fato, a gente tem observado tanto o profissional, mas também as instituições. Será que essa instituição ela tem as condições mínimas para o profissional trabalhar com segurança? Nosso enfoque tem sido muito grande nesse sentido. O Corém também ele tem a função de proteger a sociedade dos maus profissionais, pela forma do processo ético, né? Que dos é uma maus minoria. E daqueles que se passam por profissionais. Justamente, né? que tem todas as categorias, mas... São exceções. Exceções, raríssimas exceções. E também de zelar pelo pleno exercício profissional, ou seja, fomentar, a gente faz muita capacitação para esses profissionais. E o sindicato? O sindicato ele cuida das questões trabalhistas especificamente. Salário, carga horária, por exemplo. E aí você pode perguntar... Condições de trabalho. Condições de trabalho. Pô, você estava falando aqui de carga horária e de salário. Nos últimos anos, o sistema COFEN, que é o Conselho Federal de Enfermagem, e os conselhos regionais de todos os estados, eles têm mudado esse enfoque no sentido de buscar a valorização, porque isso é lutar também pelo pleno exercício profissional. Como é que eu vou trabalhar com segurança, seguir o meu código de ética, se eu trabalho exaustivamente, se eu não tenho uma condição de salarial digna, e aí eu preciso trabalhar em 2, 3 lugares? Eu não sei se vocês lembram de alguns exemplos bastante emblemáticos, negativos, de pacientes que foram a óbito porque uma enfermeira foi administrar um determinado medicamento e administrou leite ou vaselina na veia. E quando a gente vai ver lá qual a causa raiz desse problema, não é porque é necessariamente uma má profissional, mas é porque aquela profissional ela estava sobrecarregada, trabalhando por 10 profissionais, trabalhando mais de 72 horas seguidas, e aí o erro é uma consequência. É porque, como existe em todas as classes, existe aquele profissional, esse que às vezes erra, é aquele profissional competente, trabalhador, mas que ganha pouco e precisa completar a sua renda. Aí chega, eu tô aqui trabalhando, aí o Chico Gomes chega, Magela, velho, aniversário da minha esposa, dá pra tu cobrir o meu plantão? Aí eu saio, cobro do Chico. Aí quando eu tô saindo do Chico Eliezer, rapaz, meu carro deu problema, não vai dar pra me chegar. Cobrei, velho. E aí vai indo, queria-se uma bola de neve. Isso. Você deu o exemplo que acontece. Imagina esses profissionais de enfermagem que estão aí nos hospitais dando plantões, um plantão atrás do outro. Eles não acompanham o desenvolvimento da sua família. Muitas são mães. 85% da enfermagem é feita por mulheres. Muitas são mães, algumas mães solo.
como é que vai cuidar do filho? Como é que fica a cabeça dessa mãe para trabalhar? Então, assim, por isso que a gente luta pelas 30 horas, que é o recomendado pela Organização Mundial de Saúde como um limite seguro para se trabalhar. Como é que o Corém Tem gente, Chico, tem gente aqui no telefone, vamos atender o telefone. Alô, você do telefone, bom dia. Alô, bom dia. Bom dia, diga, meu querido. Bom dia, Magela, bom dia a todos aí, bom dia ao nosso presidente. Eu sou o Tiago, eu sou técnico e estudante de enfermagem. Eu quero só corroborar com as palavras do nosso presidente em relação à desvalorização. Rapaz, é de se indignar quando você abre um edital de um concurso da prefeitura tão esperado, onde o técnico, a base salarial que vai ser pago é menos de R$2.000 para um técnico, que todo já foi enfatizado aí na bancada a sua importância e a sua carga horária de trabalho. O técnico hoje, para ele poder ganhar um pouquinho a mais, ele tem que ter no mínimo 3 escalas e ver seu filho 2 vezes por dia. 2 vezes por semana, aliás. Porque senão ele não consegue pagar suas contas, comprar nenhuma moto. E aí a gente abre esse edital e a minha pergunta para o presidente vai isso. Diante de um concurso onde um técnico, o seu salário que está sendo oferecido no edital é menos de R$2.000, o Corém, e aqui eu quero parabenizar o trabalho do Corém, principalmente nessa semana da enfermagem, e vários outros cursos de capacitação, que inclusive eu já fiz alguns, mas o que o Corém interveio nessa parte específica relacionada a esse concurso da Fundação Municipal de Saúde, que, ao meu ver, o salário, principalmente do técnico, é vergonhoso. Aonde você vê, certo, todas as classes têm a sua importância. Mas como já foi dito aí, o médico ele avalia, o enfermeiro ele coordena. Quem bota a mão na massa, e o presidente, eu tenho certeza que vai concordar comigo, é o técnico. É ele que está 24 horas, é ele que administra a medicação, é ele que acompanha, ele é psicólogo, ele é quem acompanha tudo. Ele é quem faz o trabalho braçal realmente para ganhar menos de R$2.000 em um teto salarial, aonde o enfermeiro tem a sua importância, o técnico, aliás, tão grande. Essa é a minha pergunta quanto ao concurso da Fundação Municipal, se o Corém interveio, se vai intervir, se só vai fazer alguma coisa pela classe. Bom dia. Obrigado, Tiago, pela sua participação, 2106-9927. Aí, em cima do Tiago, né, da pergunta do Tiago, aí eu faço a indagação. Quando de um concurso para a área de saúde, principalmente onde o Corém, né, responde, ele é consultado ou eles pegam, digamos assim, entre aspas, não é bem assim, mas eles pegam aleatoriamente o valor, né, a tabela, ou o Corém é consultado para que seja feita uma equiparação e ofereça-se um salário justo? Olha, inicialmente eu queria parabenizar o Tiago por ser técnico de enfermagem. No próximo dia 20 de maio nós temos o dia do técnico e auxiliar de enfermagem. Em relação às perguntas, quais são as bases, as referências para o salário, por exemplo? É a nossa lei do piso salarial. Uhum. Então essa lei tem que ser cumprida. Qual é a referência para a carga horária? A gente tem que ver se aquele município tem a lei de 30 horas, por exemplo. Aqui no município de Teresina nós não temos 30 horas, mas nós temos os cargos que foram criados. E aqui nesse caso, Tiago, queria reforçar que o Conselho participou do lançamento do edital e quando nós recebemos o edital, nós vimos com estranheza que tinham, por exemplo, o salário do técnico de enfermagem abaixo do piso, ou seja, fere uma lei, e nós tínhamos uma carga horária de 40 horas semanais. Nós não temos o técnico de enfermagem, o enfermeiro, esse cargo aqui em Teresina. A gente só pode criar um cargo se ele tivesse sido criado em lei anteriormente. Então, o que foi que o Conselho fez? O Conselho entrou com uma solicitação de retificação desse edital. Esse edital ele foi retificado inicialmente, não ficou contente. Nós tivemos uma reunião com a comissão, ficou estabelecido em ata que seria alterado, né? Então, não só aqui na Fundação Municipal de Saúde, mas em todos os outros locais onde saiu um concurso, um edital, e que feria a lei do exercício profissional ou qualquer lei relacionada à enfermagem, nós vamos atuar. Só este ano nós já entramos com ações judiciais contra 5 municípios por conta de editais de concurso público que foram abaixo, por exemplo, da lei do piso salarial. Tá? Então, assim, o Corém é consultado
Bem, nós temos as leis para serem seguidas e temos as resoluções que são do Corém. Então, essas resoluções também têm que ser seguidas. Se elas não estiverem sendo seguidas, o Conselho ele entra com ações para que seja retificado. Como é que o Corém faz para fiscalizar, coibir a carga horária excessiva e qual o meio, o canal de comunicação para que alguém possa fazer essas denúncias, fazer essas observações acerca de situações indevidas com a categoria da enfermagem? Chico, nós temos as fiscalizações de rotina e as fiscalizações por meio de denúncias. As denúncias elas podem ser feitas por meio da nossa ouvidoria. Nós temos o link da ouvidoria no nosso site do Corém Piauí, que é o corem-pi.org.br, e nós temos também, quando no momento da fiscalização, nós verificamos as escalas e o dimensionamento da enfermagem. O que é dimensionamento? É verificarmos quantos profissionais de enfermagem, seja ele enfermeiro, técnico ou auxiliar, eu preciso para atender aquele tipo de paciente, dependendo do seu nível de criticidade. Então, nós temos um parecer normativo sobre isso. O que é que nós precisamos? Nós precisamos que isso vire lei, porque dependendo do entendimento jurídico, o juiz, quando a gente vai lá e interdita a unidade porque não tem a quantidade suficiente de profissionais, o juiz diz, não, mas o Corém não pode dizer isso, tem que ter uma lei que diga isso. Para que eu tenha lei, depende do Corém? Depende de alguma entidade? Depende de sindicato? Não. Depende de eu ter vereadores, deputados, senadores. E aí eu falei para vocês que nós temos 40 mil profissionais de enfermagem no estado do Piauí. Mas nós temos um vereador na capital? Não. Nós temos, por exemplo, um deputado estadual? Nós temos deputado federal? Não. Nós não temos. E é isso que eu digo aqui, inclusive, para o Tiago. Como é que a gente pode melhorar isso? O deputado Coronel Carlos Augusto não tem ajudado a categoria? Com certeza. Esse é que é o ponto que eu ia chegar. A gente precisou, por exemplo, que o deputado Carlos Augusto fosse autor de 3 leis para enfermagem. Uma que instituía a Semana de Enfermagem no estado do Piauí, outra que estabeleceu o repouso digno, que foi só o Piauí e o Distrito Federal que tem essa lei, e a outra que instituiu as 30 horas para os servidores do estado do Piauí. Olha só, um policial militar, precisa ouvir um coronel da Polícia Militar, que eu chamo ele de coronel da enfermagem, brincando. Por quê? Porque nós não temos representantes legítimos. Nós precisamos que o Tiago, por exemplo, que sabe o que é passar horas e horas no plantão, que a Francisca, que a Maria, que o João, que são profissionais de enfermagem, eles se candidatem. E que a enfermagem vejam neles representantes para que a gente tenha representatividade política. Por que esse piso ele sofreu alguns dribles lá, por exemplo, do Supremo? Porque a gente não tem uma bancada da enfermagem. Hoje nós temos 3 deputados federais que são da enfermagem. Olha só, o Brasil tem 3 milhões de profissionais de enfermagem, é a maior categoria. Então a gente tem que parar de votar no comerciante, no advogado, no engenheiro, no médico, e tem que começar a olhar, por que eu não vou votar na enfermagem? Porque se a gente fizer os cálculos com 40 mil profissionais de enfermagem, fora os familiares, fora os estudantes... Elege um vereador de capital, um deputado estadual e um deputado federal. Sim. Ainda ajudaria a eleger um senador. Pessoalmente, o senhor teria essa disposição para disputar algum cargo eletivo? Olha, atualmente como presidente do Corém Piauí, eu não teria essa disponibilidade, porque eu gosto de fazer tudo bem direito, né? No futuro, quem sabe. Mas hoje nós temos excelentes nomes aqui em Teresina. Nós temos, por exemplo, o ex-presidente do Corém Piauí, o Antônio Neto, que hoje é conselheiro federal, que se colocou à disposição como pré-candidato a vereador. Tem outros candidatos da enfermagem também que são importantes. Então, é importante que a gente que é da enfermagem tenha também esse auto-reconhecimento. Isso também é valorização. Isso é importante. A nossa lei do piso salarial foi de autoria, sabe de quem? Senador Fabiano Contarato. Ele é da enfermagem? Não. Ele é senador lá pelo Espírito Santo e é delegado de Polícia Federal. Olha aí. Agora eu lhe pergunto, Samuel, assim, não somente a sua categoria, mas como todas as categorias, é assim, os radialistas, jornalistas, dos motoristas, do trabalhador da construção civil, não consegue se unir, não consegue um consenso em torno de um nome. Na sua avaliação, o porquê que não existe esse consenso, qual a dificuldade de se escolher um nome para cada segmento ter uma representatividade? Eu acho que 2 pontos. Primeiro, porque
o direito de se candidatar, colocar o nome à disposição é legítimo de cada cidadão brasileiro. Então, naturalmente, possam vir pessoas de pensamentos divergentes, mas que tenham o mesmo intuito, né, de representar a categoria. O segundo ponto é que eu sempre digo, a enfermagem não é desunida, isso é um mito muito grande. A enfermagem apenas ela não estava mobilizada. E com essa pandemia, com essa onda da valorização, os profissionais de enfermagem hoje sabem que é a vez da enfermagem. Então a gente está num momento muito propício, muito favorável, não só em Teresina, em Parnaíba nós temos também pré-candidatos da enfermagem, nós temos uma enfermeira, por exemplo, uma enfermeira Maiara Azevedo, que é enfermeira, que se identifica como enfermeira e é pré-candidata em vários municípios do Piauí. E é isso que a gente precisa, que a gente tenha essa representatividade para que a gente tenha mais facilidade na hora de discutir, por exemplo, um salário, uma carga horária e melhorias. E isso quem vai ganhar é a população, porque a enfermagem ela está ali diretamente ligada à nossa saúde. E se eu tenho mais enfermeiros lá que têm uma visão da assistência de saúde, isso vai repercutir diretamente na vida do cidadão. O último representante que a categoria de enfermagem teve em Teresina foi o saudoso Joaquim Saraiva, que era considerado como o enfermeiro do povo. Ele, na vereança, e aí o pessoal chegava lá, ele aplicava uma injeção, ele fazia, avaliava uma medicação como teria que ser tomada. Então, assim, faz tempo que mais a de 20 categoria anos. não tem. Exatamente. Eu era criança, não, adolescente. Chique é antigo. Rapaz, o Eliezer tirou as palavras. Dá certo. Bom, gente, nós estamos conversando com... Tem programação especial? É isso que eu ia perguntar aqui. Ontem nós tivemos... nós tivemos a abertura da Semana de Enfermagem aqui em Teresina. Nós reunimos lá no Atlantic City mais de 1.000 pessoas. Um evento belíssimo. Nós tivemos um palestrante nacional, Rossando Klinger. Foi muito especial para a gente. E ao longo de toda a semana, nós teremos aqui em Teresina programação. Lá no Corém Piauí, no auditório do Corém Piauí. Hoje nós estamos trazendo o Rafael Marinho, que é conhecido aí nacionalmente, é uma referência na enfermagem. Sexta-feira estarei em Bom Jesus, segunda-feira em Floriano e na próxima semana em São Raimundo Nonato e em Picos. E a programação da Semana de Enfermagem não é só uma semana, não, é o mês da enfermagem. É o mês, né? No ano passado, a nossa Semana de Enfermagem durou 2 meses. Nós percorremos mais de 100 municípios aqui no Piauí. Então, a programação bastante extensa. Eu queria reforçar aqui para os profissionais de enfermagem que participem. E também queria sugerir aqui, num ato de solidariedade, que ao participarem dos eventos do Corém Piauí, que vocês pudessem levar, na medida do possível, doações de alimentos, de roupas, para as vítimas das enchentes lá do Rio Grande do Sul. Nós temos muitos profissionais de enfermagem, a sociedade como um todo lá do estado do Rio Grande do Sul está bastante fragilizado nesse momento, e eu acho que a enfermagem também é muito generosa. E a gente pode mais uma vez demonstrar isso. Eu peço para que os profissionais, os estudantes de enfermagem, ao irem nos eventos, nesse momento especial, porque a gente também seja solidário com o pessoal do Rio Grande do Sul e a gente possa levar esses donativos. Ok, para você que nos acompanha, o nosso muito bom dia. Tem gente aqui ao telefone. Alô, você caiu a ligação, não aguardou. Para você que está na nossa companhia, o nosso muito obrigado por essa honrosa e calorosa audiência. Para você que está sempre ligado com a gente, eu quero lembrar que a TV O Dia está completando 6 anos e a nossa programação de sexta e sábado será diferente, né? Para você aí que está aí nos acompanhando. E lembrando para você que está nos acompanhando que eu estarei apresentando 100% Forró sábado e domingo, tá? A Vanusa Coelho vai estar apresentando o programa do Mariano apresentando Rota do Dia, Eudes Ribeiro apresentando o programa do Douglas, enfim, né? Vamos sair da nossa zona de conforto, fazer uma brincadeira legal para a gente que está aqui no Sistema UD. E queremos agradecer, né? Queremos agradecer ao presidente do Conselho Regional de Enfermagem, Samuel Freitas, que veio trazer aqui esclarecimentos importantíssimos. Samuel, seja sempre bem-vindo. Quando precisar aí divulgar os trabalhos da enfermagem, do Corém, enfim,
Fique sempre à vontade. O nosso muito obrigado. Eu que agradeço, Magela, Eliezer, Chico. Um bate-papo bastante interessante. A gente tem muita coisa para falar. Vocês viram que a gente falou muita coisa da enfermagem aqui, que talvez seja novidade para vocês. E tem muito mais novidade para a gente falar aí nos próximos anos, tá? Sobre os próximos anos, porque eu acho que a enfermagem amadureceu muito nessa pandemia. Serviu assim como um catalisador que acelerou tudo, né? Assim como acelerou a tecnologia, acelerou esse processo de amadurecimento. Eu acho que a gente está pronto para enfrentar novos desafios e o Conselho Regional de Enfermagem está aí ao lado dos profissionais para que a gente garanta um bom caminho nesses próximos desafios. Agradeço pela oportunidade e parabenizo a todos os enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem pelo nosso dia e pela nossa semana. Forte abraço.